Oi, YouTube! Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Feliz Ano Novo, Feliz Natal pra todo mundo. Eu dei uma sumida geral, porque esse final de ano, confesso que minha ansiedade ela deu uma leve aumentada. Mas aí eu resolvi dar uma sumida, resolvi recompor minhas energias e agora estou aqui pronto para aparecer pra vocês. Uma coisa, eu tenho falado sobre ansiedade também no meu Instagram. Então, se vocês quiserem me seguir, eu tenho alguns conteúdos sobre isso, eu posto muitos vídeos. Não posto vídeos meus, mas eu reposto alguns vídeos que eu acho interessante vocês verem. E é isso. Sem mais delongas, vamos ao vídeo mesmo. E vamos ao tema. O tema de hoje é sobre a gente... Gente, eu tô olhando pra baixo, que eu tenho tudo anotadinho aqui pra não esquecer nada, pra conseguir falar tudo que eu programei, porque dessa vez eu programei, eu estudei, eu tive alguns, né? Tô falando com mais propriedade pra vocês, pra não falar besteira. Enfim, o tema de hoje é sobre questionar a sua fé. A gente tem mania de quando algo dá errado na nossa vida, a gente fica questionando o nosso Criador. Deus, por que comigo? Por que eu tenho que passar por isso? A gente tem esse problema em querer controlar as coisas, querer controlar o nosso futuro, querer controlar o que vai acontecer porque a gente tem medo de sofrer. Sofrer pra gente é insuportável. A gente quer viver uma vida sem dor. Mas, gente, é possível viver uma vida sem dor? O processo, ele é doloroso, infelizmente. E ele não é fácil. Mas é exatamente isso que nos torna forte para receber o que é... Para receber o que Deus tem de melhor para nos dar. Ele sabe o momento certo de nos dar. Ele nos criou. Ele sabe quando nós estamos prontos para receber. E questionar isso não te ajuda em nada, porque tem certos porquês que nós nunca vamos saber a resposta na hora em que queremos. Às vezes, nós nem vamos saber a resposta. E tá tudo bem, porque quando a gente confia em Deus, a gente não teme o nosso futuro. E é interessante, porque eu tava vendo um vídeo sobre a ansiedade ser um pecado. E de certa forma eu concordo. Porque a ansiedade, a mais certa definição é a gente ter medo do nosso futuro, ter medo do que está por vir, viver no futuro. E se a gente tem medo do que está por vir, a gente não confia em Deus. Entende? Que não tem como você ter ansiedade e confiar em Deus. É basicamente impossível. Isso é um processo. E é um processo difícil, porque a gente questiona mesmo, a gente se pergunta por quê? O tempo todo. E a gente cobra que essa resposta seja na hora que a gente quer. Por que isso não tá acontecendo? Tem que acontecer. Por quê? Me fala o porquê, eu quero saber o porquê. E o porquê às vezes nem vai te ajudar. O porquê ele tem a hora certa de aparecer pra fazer diferença na sua vida. Você só tem que aceitar e confiar. Olha, eu confio no Senhor. Eu sei que o que Ele tá fazendo é o melhor pra mim. Posso não enxergar agora, posso não entender os motivos, mas eu confio. Eu entrego nas suas mãos e sigo. Então isso também, eu me encaixo nisso. Eu sempre falei que eu confio muito em Deus, que eu tenho muita fé, que cada vez eu me aproximo mais do Senhor. Mas eu tenho ansiedade. Como que isso me aproxima do Senhor? Isso me afasta. Medo é uma coisa totalmente contrária, antagônica a Deus. Porque Deus é amor. E onde tem sentimento de amor, não cabe o medo. Você entende? Onde tem a energia do amor, não cabe a energia do medo. Porque quando você ama verdadeiramente, você não tem medo. E é uma reflexão
muito importante da gente ter. E pensar que tá tudo bem a gente ter problema de confiança. Não é errado. O errado é você entender isso e persistir nesse erro. Se você tem problema em confiar nas pessoas, provavelmente você tem problema em confiar em você e em Deus. Então, é o que eu sempre venho falando, o problema, ele nunca está no outro. O outro, ele nos mostra o problema que está interno na gente. Porque quando nós amamos verdadeiramente a nós mesmos, amar o outro não é um problema. Quando a gente não se julga, quando a gente entende que nós somos humanos, nós estamos suscetíveis a erros e que Deus está no controle e que Ele, nosso Criador, de certa forma não, total, Ele está no controle e tudo que está acontecendo, Ele permitiu, tinha que acontecer para nos mostrar algo, para a gente melhorar em alguma coisa, para a gente evoluir, tudo muda. E a gente começa a entender que as pessoas erram, a gente erra, todo mundo erra o tempo todo, mas a gente erra tentando acertar. E não é lindo você pensar que você erra, mas você tá errando tentando acertar? Então, por que o outro, ele tá errando porque ele quer errar? Eu falei outro dia no Instagram sobre o fato da gente, quando uma pessoa erra com a gente coloca ela como se fosse um monstro, né? E tudo que a pessoa faz com a gente é porque a gente permitiu. Se fulano falou mais grosso com você, foi porque você permitiu. Se fulano, qualquer coisa que o próximo tenha feito com você, foi porque você permitiu. Porque se você não tivesse permitido, ele não teria feito isso. Começa na gente. Se a gente permite, a gente tem um problema dentro da gente. E a gente tem que entender e olhar pra esse problema. Não querer questionar o porquê do outro ter feito isso. Às vezes a gente pode até questionar, mas a gente tem que questionar visando a gente. Não tipo assim, o outro fez isso porque ele tem um problema com ele. Tudo bem, ele pode ter feito isso porque ele tem um problema com ele que ele tem que resolver com ele. Você não cabe você a julgar isso. Você tem que julgar por que isso aconteceu com você. Por que o outro fez isso com você. Você tem que entender o você nessa história, não o outro. O que ele fez, deixou de fazer, ele resolve com ele. Ai, gente, tome outro. Saúde. Voltando. O outro, ele fez isso com você. Então, tipo assim, você pensar, fulano fez isso comigo, porque ele tem um problema com ele é babaca, ele é isso, ele é aquilo. Isso vai te deixar melhor? Porque você descobriu o problema dele, não o seu. Se ele fez isso com você, é porque ele veio pra te mostrar alguma coisa. A gente, na nossa vida, temos certos padrões que nós temos, né? E o que é esse padrão? As pessoas, elas vêm pra nos mostrar algo. Por que a gente sempre perde pessoas? Porque uma pessoa veio pra nos mostrar algo. Ela vacilou com a gente, ela errou, ela é humana. Ela erra, mas ela também errou no inconsciente, porque Deus colocou ela no nosso caminho pra nos mostrar algo. E ao invés de a gente aprender com isso, a gente julgou. A gente apontou e olhou o erro da pessoa. Essa pessoa, ela fez isso comigo. Ela é errada e eu não sou errada. Eu não tenho nada que eu possa melhorar. Ela que tem que melhorar. Então ela vai embora. Outra pessoa volta e faz a mesma coisa. E você fala, caramba, essa pessoa, ela fez errado e foi parecido com o que o outro fez. Por quê? Aí tá, ela vai embora, você não perdoa, você novamente não quer olhar
E Deus traz outra pessoa para fazer a mesma coisa. Vira um padrão. Até você entender o porquê dessas pessoas estarem fazendo isso. E o problema não está nelas. Tem os problemas dela, mas é o que eu falei. É dela, com ela, problema dela, com ela que resolva. O seu, você tem que resolver. Então, o que é? Aí a gente começa a se questionar. Por que isso está acontecendo comigo? Por que eu atraio pessoas que são assim? Por que isso sempre acontece comigo? Essa pergunta, ela é uma pergunta importante. Porque aí a gente começa a entender que não é o outro não é o problema na nossa vida. Na nossa vida. O problema é a gente. Então, se a gente muda o nosso padrão de pensamento, se a gente começa a entender que ele fez isso porque ele tem sim um motivo e a gente procurar esse motivo interno, o que a gente está fazendo que atrai pessoas desse jeito, aí muda tudo. Nós estamos suscetíveis nós temos crenças limitantes, crenças que nos limitam a padrões de comportamento. Então, se eu sou uma pessoa totalmente desconfiada de tudo e todos, eu vou atrair pessoas que me façam ficar cada vez mais desconfiada. E se eu não mudar isso só vai aumentando. Até o ponto de você entender que o problema está em você, não nas pessoas. Se você tem um problema em confiar nas pessoas, como você quer que você confie nas pessoas? Ah, não, mas uma pessoa ela vai vir e ela vai me fazer confiar nela. Não, ninguém é milagroso. Se você não mudar o problema que está dentro de você, se você não melhorar, se você não buscar entender o porquê de você não confiar nas pessoas, porque isso tem um porquê espiritual, ou você passou por algum trauma, alguma coisa que te fez ter problema de confiança. E se você não melhorar esse trauma, se você não mudar isso, você não vai conseguir confiar nunca nas pessoas. Pode vir 1 milhão de pessoas, pode até vir uma pessoa que é confiável, mas aos seus olhos ela não é. E ela não vai ser. Porque o problema tá com você. Você não confia na pessoa porque você tem um problema com confiança. E se a gente não procurar a raiz do problema, entender o problema, a gente nunca vai encontrar a solução. Tem muita essa frase que eu acredito demais, que é foca no problema, que é não foca no problema, foca na solução. Mas para você entender a solução, você tem que entender a raiz do problema. Até matematicamente falando, né? Então, autoconhecimento. Já falei várias vezes sobre isso, né? Sempre tenho reforçado, mas é verdade, não estou mentindo. Autoconhecimento é de extrema e suma importância para você entender quais são os seus princípios, quais são os seus ideais, o que você busca nas pessoas, por que você busca isso nas pessoas, o que tem dentro de você que te faz buscar isso nas pessoas. Tem certos questionamentos que a gente não faz, mas que são de suma importância. Porque a gente precisa se entender como nós somos para conseguir transbordar e relacionar com outras pessoas. Porque a relação é complicada, porque ela nada mais é do que o reflexo do que a gente tem por dentro. Então, se eu atraio pessoas egoístas, talvez eu seja egoísta. Se eu atraio pessoas que não me trazem confiança, é porque eu não sei confiar. Eu não sei receber. E por quê? É essa a pergunta que eu tenho que fazer. E na verdade eu tenho muito mais coisas pra falar sobre isso, gente. Eu anotei páginas aqui, ó. Esse tanto de páginas sobre esse tema. Então vai ter que ser uma parte 2, porque eu não quero fazer vídeos muito longos. Até porque eu tenho um problema de memória no celular. E eu quero ir falando mais. Então esse vídeo vai ter parte 2, mas eu espero que tenha feito sentido pra vocês. Eu vou começar a postar mais também sobre isso, postar mais Reels, postar mais Stories no Instagram. Então me segue no Instagram, por favor. Curta, comenta, compartilha se esse vídeo fez sentido pra você. Se você acha que você tem que compartilhar isso com uma pessoa que talvez você vê que ela tá passando por esse tipo de problema. Então, é isso. Se inscreva no canal e um beijo. É sempre um prazer estar aqui com vocês.